Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e à evolução. Hoje nós vamos de aula de geometria, triângulos, né? Só que agora nós vamos fazer uma configuração com os lados do triângulo, né? Porque nós fizemos uma abordagem na aula passada relacionada aos ângulos. Falamos que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Falamos que a soma dos ângulos externos do triângulo é 360. E fizemos uma abordagem interna. Agora nós vamos fazer uma abordagem em relação aos lados do triângulo. Alunos, mais 4 postulados, né? Simples. É bom que vocês leiam, que vocês escrevam aí no caderninho de anotações de vocês, tenha isso anotado. E porque para ter o entendimento, né, e a percepção da aula. E com esses 4, você vai ver que vai ser possível a gente resolver exercícios aí a nível de vestibulares, né, e outros exercícios que o aluno, sem ele ter essa percepção aqui, ele não consegue resolver. Fala, professor, como é que eu penso dessa forma, professor? Dá esse ponto de partida. Pois é, tendo os postulados na mão, né? Então vamos lá. Se nós estamos falando de triângulo, dado 3 pontos, né? No plano, 3 pontos não colineares, só 3 pontos não colineares no plano, ó, olha lá, ó. Quem são esses 3 pontos? A gente costuma pegar as 3 primeiras letras do alfabeto, A, B, C. 3 pontos não colineares, né? E aí esses 3 pontos não colineares formam 3 vértices, né? No triângulo aqui. Maravilha, maravilha. E aí nós temos um triângulo, tá? Olha só. Primeiro postulado. Em todo triângulo, cada lado é maior que a diferença e o menor que a soma dos outros 2 lados. Entendi nada, professor? Vamos de novo. Em todo triângulo, cada lado é maior que a diferença e menor que a soma dos outros 2 lados. Ei, professor, explique isso direito, professor. Fala a minha língua, professor. Ó, eu vou chamar aqui o vértice A, tá? É vértice A. Então, o lado oposto ao vértice A eu vou chamar de Azinho. O lado oposto ao vértice B eu vou chamar de Bzinho, C, Czinho. Letra minúscula a gente costuma atribuir aos lados. Letra maiúscula, os ângulos, certo? É uma norma, né, de escrita da geometria. O que ele está dizendo? Em todo triângulo, cada lado do triângulo é maior que a diferença e menor que a soma dos outros 2 lados. Então, vou pegar o lado BC aqui, ó. O lado BC. Vamos pegar o lado BC aqui. Certo? Ele está dizendo que qualquer lado é sempre maior que a diferença dos outros 2. Certo? Correto? E menor que a soma dos outros 2 lados. Isso aqui é a condição de existência do triângulo, né? É uma condição de existência, desigualdade triangular. Tá lá, ó, em todo triângulo, cada lado é maior que a diferença e menor que a soma. Ô professor, então quer dizer que se eu pegar o lado AB aqui, ó, né? Ele tem que ser maior que BC menos AC e menor que BC mais AC? Com certeza. Com certeza. Com certeza, tá? Essa é a famosa desigualdade triangular aí, ó. Ô professor, não sabia disso daí não, hein? Isso aí é caixinha nos palcos dos vestibulares. Isso significa o seguinte, alunos, imagina que eu tenho 10, 20 e 1 metro, 20 metros e 10 metros de comprimento. Vamos fazer um rascunho aqui. E 1 metro. Eu consigo montar um triângulo com essas medidas?
Não, porque o 1, ele não vai ser maior que a diferença entre 20 e menos 10. Ele é menor que 10 mais 20. Isso ele é. Mas ele trava aqui, ó, porque 20 menos 10 é 10. E 1 não é maior do que 10. Então, você nunca vai ver um triângulo com 3 lados com essa medida, 20, 10 e 1 metro. Tá entendendo a moral da coisa? Então é exatamente isso, né? Eu pego um objeto desse tamanho, pego um desse aqui, ó, aqui para montar triângulo eu tenho que pegar uma outra reta que tem um alcance nesse vértice aqui, ó. Ela tem que ter o comprimento para alcançar esse vértice aqui, se ela não tiver, não alcança. Então, para montar triângulo, não é chegar e fazer 3 traços lá e tá tudo certo, tá feito o triângulo. Tem que ter as medidas corretas, né? Então, nós podemos afirmar aqui, ó, nessa condição de existência, que qualquer, por exemplo, o lado A, vou pegar o lado A, é igual a B menos C, que é menor que B mais C. Ô, professor, isso serve para o B aqui no meio? E aí ele vai ser menor que A, vai ser maior que A menos C e menor que A mais C? Sim, escreve em casa aí. Escreve no seu papelzinho aí os outros 2 lados. Coloca o B e o C no meio e faz aí os outros 2. Aí o aluno chega em mim e falou, professor, mas é o seguinte, pode dar resultado negativo? Nós estamos falando de medidas de triângulo aqui, ó. Se eu fizer 10 menos 20, dá menos 10, né? Por isso que muitos livros didáticos traz essa diferença em módulo, ó. Em módulo, lembra das aulas dos números inteiros? Módulo, deixa eu colocar em branco aqui, né? Aqui, ó, em módulo. É o módulo da diferença, o valor positivo da diferença, para poder validar a desigualdade triangular. Puxa vida, professor, que legal, hein? Não sabia que existia essa desigualdade triangular. Isso é caixinha para a gente fazer várias demonstrações aí no ramo da matemática, hein? Caixinha. Beleza, esse é o primeiro postulado, ó. Em todo triângulo, cada lado é maior que a diferença e menor que a soma dos outros 2 lados. Maior que a diferença e menor que a soma dos outros 2 lados. Maravilha, maravilha. Vamos para o segundo postulado? Vamos. O que ele fala, o segundo postulado? Relacionado ao triângulo ainda, tá? Se 2 triângulos, agora está pegando 2 triângulos para fazer uma comparação. Se 2 triângulos têm ordenadamente congruentes um lado e os 2 ângulos a ele adjacentes, então esses triângulos são congruentes. Opa! Que na geometria a gente não fala igual, é congruência. Quando eu falo que 2 medidas são iguais, eu estou dizendo que quero dizer que elas são congruentes, tá? Então, postulado de congruência aí, ó, situação 1, vou desenhar 2 triângulos aqui, ó, vou desenhar no braço, tá? Para ficar pequenininho. 2 triângulos aqui no braço para ficar pequenininho. Eu tenho o lado A, B, C, lado D, E, F aqui, ó, esses 2 triângulos, certo? Correto? O que ele está dizendo? Tem ordenadamente, ó, congruentes um lado e os 2 ângulos a ele adjacente. Imagina que você tem esse lado aqui congruente a esse, e esse ângulo congruente a esse, e esse ângulo aqui congruente a esse. Olha lá. Se esses 2 triângulos têm iguais, tá? Tem congruente. Esse lado igual a esse lado. Esse ângulo B igual a esse ângulo E. O ângulo A igual ao ângulo D, eles são iguais, eles são congruentes. Nossa, professor, lê de novo lá, professor, para a gente entender. Se 2 triângulos têm ordenadamente congruentes um lado e os 2 ângulos a ele adjacente no mesmo lado, tá? Na mesma posição. Então, esses triângulos são congruentes. Aí, aluno, por isso que tem que ler bastante. Não vai pensar que você vai ler só na matéria de português, não da língua portuguesa, não, que não vai, não. Aí, ó, então vamos lá, ó. O lado AB é congruente ao lado DE, né? DE. O ângulo B é congruente ao ângulo E do outro triângulo. E o ângulo A congruente ao ângulo D, ó. Olha lá, ó. Critério
ângulo, lado, ângulo. Pelo critério ângulo, lado, ângulo, esses dois triângulos são congruentes. Maravilha? Maravilha. Pô, professor, que legal. Eu sempre via nos livros de geometria lá da minha escola, ângulo, lado, ângulo, mas eu nem prestava atenção nisso aí, eu passava batido, só queria pegar a formulinha para calcular logo, não é assim? Pois é, mas matemática tem que ler, meu. Quer aprender, vai ter que ler. Ó, se dois triângulos têm ordenadamente congruentes, congruentes, certo? Olha lá, ó. Os dois lados e um ângulo compreendido, então, esse ângulo compreendido entre eles, tá? Então, eles são congruentes. Vamos desenhar, ó, segundo postulado lá, vou desenhar dois triângulos aqui novamente, tá? Os dois, estou fazendo a mão para a gente não perder tempo com estética. Há coisas que a gente tem que ter estética e tem coisa que a gente pode abrir mão da estética, tá? Vamos ler de novo, olha lá, os dois triângulos. Se dois triângulos têm ordenadamente, nessa ordem, congruentes, dois lados e o ângulo compreendido entre eles, então eles são congruentes. Então, esse lado, ó, congruente a esse. Esse ângulo congruente a esse. Esse lado congruente a esse. Correto? Aqui a gente faz um risquinho, né? Só porque, ó, é de praxe para mostrar que o outro lado é diferente do outro. Certo? Olha lá. Vamos ler de novo? Se dois triângulos têm ordenadamente congruentes, nessa ordem, ó. Dois lados, olha lá, ó. Dois lados. E o ângulo compreendido entre eles, congruentes. Então eles são congruentes. Pronto. Então vamos lá, ó. O lado, aqui nesse caso, o lado AB é congruente ao lado ED, né? Tá aqui. O ângulo A é congruente ao ângulo D, né? E o ângulo AC, ó, o lado AC, perdão, é congruente ao lado DF. Critério lado, ângulo, lado. Maravilha, professor. Que maravilha. Bacana. Bacana. Gostei. Tá aí. O terceiro postulado, né? Terceiro postulado, aluno, como sobrou um espaço pequeno aqui, eu vou fazer embaixo dele mesmo, ó. O terceiro postulado eu vou fazer aqui, ó. Isso aqui vai ser o nosso postulado 3. Se dois triângulos têm, ó lá, ó, ordenadamente os três lados congruentes, então esses triângulos são congruentes. Aí, se o triângulo tem três lados iguais, é óbvio que ele vai ser igual, os dois serão iguais, né? Se dois triângulos têm três lados iguais. É óbvio que eles serão iguais, mas é necessário a gente postular. A matemática achou bem aos olhos, né, dos matemáticos, pareceu bem aos olhos dos matemáticos postular isso, né, não deixar isso aí passar em branco, né, D, E, F. Então você imagina, o cara tem esse lado igual a esse igual a esse igual a esse, né, os dois triângulos, lados iguais, eles são congruentes, isso é de praxe. Então, AB igual a ED, né, congruente, perdão, AB congruente a ED. Alunos, critério de escrita, ó, critério de escrita, tá? Normas técnicas. Não quer dizer que esteja errado escrever de outro jeito, mas é uma didática, tá? Se eu falo AB, eu tenho que colocar nessa ordem. Aqui, ó. Aqui é o meu ponto D, tá? Deixa eu fazer ele bonitinho. DE. Certo? Se eu traço assim, eu comparo assim. Se eu colocar BA, aí eu coloco o ED aqui. Às vezes na correria a gente, até nós que somos professores, na correria a gente faz.
Não está errado, porque, né, a ordem dos fatores não altera o produto, mas por uma questão de estética, né, de normas e tal, você, né, como diz Jesus Cristo, pela dureza de vosso, não é lícito da carta de divórcio, né, mas pela dureza de vossos corações, Deus adicionou aí que poderá dar carta de divórcio em seguinte caso. Então não é errado, né, fazer, mas pela correria, pela pressa, muitas vezes a gente acaba esquecendo e fazendo. Então, aqui ó, AC, congruente a quem? DF, norma de escrita, DF. BC, congruente a quem? EF. EF, aí ó, qual que é o critério? Lado, lado, lado. Maravilha, maravilha, maravilha. Pô, professor, que legal, hein? Nunca tinha parado para pensar nesses critérios aí de 2 triângulos e tal, né? O senhor deu uma luz aí para nós. Tem um quarto critério chamado lado, ângulo, ângulo, mas não é muito usual, tá? Aparece nos livros didáticos convencionais, né? A gente vê muito aí, mas não é usual, tá? Não é usual. Com esses 3 critérios, a gente resolve todos os problemas aí de congruência, todos os problemas da matemática que envolvem triângulos. Sabe aquelas figuras que você vai prestar o vestibular lá da FUVEST, da Unicamp, tem um monte de triângulos, um emaranhado dentro do outro, e você precisa fazer uma demonstração? Às vezes você precisa usar os postulados de congruência que estão aqui. Beleza? Só que esses 3 postulados, esses 4 postulados aí, a gente já vai resolver 2 exercícios para dar um must na aula aí e clarear muita coisa. Vamos lá? Vamos que vamos, minha gente, dando continuidade aí ao nosso projeto de videoaulas voltadas para despertar raciocínio lógico e consciência, né? Por isso que eu sempre conscientizo vocês aqui da importância da leitura, da importância de ler bons livros para se tornar uma pessoa nata, né? Com capacidades cerebrais acima da média e construir um futuro melhor para você, porque o que faz você ter um futuro melhor é só o seu nível de inteligência, a forma como você interage com as coisas, não é o diploma que você tem. Conheci pessoas que tinham PhD, não conseguia cumprimentar o porteiro do seu prédio. Hoje, na era da globalização e da informação, nós temos que interagir com as pessoas. E quanto melhor for os nossos níveis de inteligência, melhor a nossa capacidade de interação. E o propósito é esse: lê, faça da leitura um hábito diário e você vai ser uma pessoa que tem uma mente mais aberta. Com a mente mais aberta, você se interage mais e melhor com os outros. Vamos lá! O primeiro exercício, olha lá, que está escrito: 2 lados do triângulo, AB e BC, de um triângulo. Opa, comecei a ler porcaria. Volta. 2 lados AB e BC de um triângulo. É que eu coloquei de um triângulo lá, ó, antes da vírgula. Vamos de novo. 2 lados AB e BC de um triângulo ABC medem respectivamente 8 e 21 centímetros. Quanto poderá medir o terceiro lado, sabendo que é múltiplo de 6? O terceiro lado múltiplo de 6. Olha que maravilha, rapaz. Olha que maravilha. Vou fazer o triângulo aqui. Ó. Desenhar no braço o triângulo aqui, certo? Você tem lá um lado medindo 21 centímetros, o outro lado medindo 8 centímetros e o outro lado medindo X. Vou colocar X aí. A gente não sabe. Fiz lá um desenho bem borocochô de rascunho. O desenho não importa, o que importa é a resolução do exercício. Ele está dizendo quanto poderá medir o terceiro lado X lá, né? Já que eu tenho essas 2 medidas aqui, 21 e 8. A gente sabe que na desigualdade triangular, qualquer lado tem que ser maior que a diferença dos outros 2 e menor que a soma. Certo? Correto? 21 menos 8, nós vamos ter o valor de 13. Então, x tem que ser maior que 13
né, e menor que 29. Acabou o exercício? Acabou o exercício? Alunos, esse lado x ele tem que ser um número inteiro. Ô professor, como é que eu sei que ele tem que ser um número inteiro? Porque ele tem que ser múltiplo de 6. Para ser múltiplo de 6, você tem que ser um inteiro. Então, esse x não acabou não, rapaziada, ó. Esse x vai ser um 6k. Aí, ó. Que ele é múltiplo de 6. 6 vezes k. Lembra da nossa aula de aritmética dos números inteiros? 6k. Passa o 6 dividindo, né? Fazendo aqui algebrismo. 13 sobre 6k e 29 sobre 6. Na realidade, não é passar dividindo, tá? É dividir todo mundo por 6. Essa é a lógica da coisa. Mas, pela dureza de vossos corações, né? Para facilitar a coisa para todo mundo, os professores adotaram um tipo de um macete, né? Passa dividindo e tal. Na realidade é dividir de ambos os lados por 6. E aí eu fico com o quê? Eu vou ficar com 2, alguma coisa aqui, não preciso falar, certo? E k menor que 6, 29 dividido por 6 vai me dar 4, alguma coisa. Então esse k, ele vai ter que ser necessariamente, porque ele tem que ser inteiro. 2, alguma coisa, um número maior. Qual o número inteiro maior que 2, alguma coisa? Tem que ser 3. Qual é o número inteiro menor que 4, alguma coisa? Tem que ser 4. Então esse k tem que estar entre 3 e 4, certo? Só que aí o k seria um número... O k seria um número... Ele não seria um número inteiro, né? Se ele está entre 3 e 4. Então, necessariamente, ele tem que ser igual a 3 ou igual a 4. Porque ele tem que ser inteiro, né? Maior ou igual a 3 e menor ou igual a 4. Então, ele pode ser 3 ou 4, não é? Porque não dá para você adotar um múltiplo de 6 ali. Então, daqui eu já posso afirmar que k pode ser 3 ou k pode ser 4. Se o k pode ser 3 ou 4 e o x é 6k, ó, o x é 6k, então o x vai poder ser 18 ou 24, né? X pode poder ser 24. Ou até mesmo, não, ou melhor, até mesmo um número entre 18, o x vai poder ser um número inteiro entre 18 e 24. Não, não pode ser entre 18 e 24, perdão, porque ele tem que ser múltiplo de 6. Então, os dois múltiplos de 6 que bate com essa regra aqui é 18 e 24. Entenderam, alunos? Deixa eu recapitular, senão vocês, acho que não ficou claro. O k tem que ser maior que 2, alguma coisa e menor que 4,3, certo? Quais são os dois inteiros que estão entre esses dois intervalos? 3 e 4, certo? 3 e 4, não preciso nem escrever isso aqui, ó. Então o k pode ser 3 ou 4, porque o k tem que ser inteiro, porque o x é múltiplo de 6, ó. Múltiplo é número inteiro, então o k tem que ser inteiro. Então eu só tenho duas possibilidades, 3 ou 4, que está entre o intervalo 2, alguma coisa e 4, alguma coisa. K3 e 4, como o x é 6k, x é 6k, porque o x lá, o lado do triângulo é múltiplo de 6, basta multiplicar por 6 o 3 e multiplicar por 6 o 4. Então, o lado pode ser 18 ou 24 necessariamente. Beleza? Maravilha? Maravilha, né? Tranquilo, joia. Agora, veja bem, demonstre o segundo exercício de demonstração, tá? Ali ficou de boa. Agora, olha só, demonstre que o perímetro do triângulo MNP é menor que o perímetro do triângulo ABC na figura abaixo. Cadê a figura, professor? Cadê a figura? Vou pegar a régua, ó, vou desenhar lá. Você acredita que tem a réplica da figura do exercício? Eu vou desenhar a figura, certo? Olha como é que era a figura, ó. Eu esqueci de desenhar, mas isso não atrapalha, não voga em nada, alunos, ó. Eu desenho ela aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui está o triângulo ABC. Aqui está o triângulo, olha lá, ó,
MNP. Olha lá, ó. Aí. Essa era a figura. Esqueci de desenhar, perdão, peço perdão aos telespectadores. Pressa, né? Vontade de acabar de fazer logo o exercício, acaba. Mas aqui, ó, ele quer que eu demonstre que o perímetro desse triângulo é maior que esse. Melhor, o perímetro do triângulo MNP é menor que o perímetro do ABC. O perímetro, ó, perímetro do triângulo MNP seja menor que o perímetro. É isso que ele quer que demonstre, do triângulo ABC. Alunos, você olha assim, você fala assim, ô professor, é óbvio que é igual, que é menor, né, professor? Pelo amor de Deus, vai perder tempo com isso. O triângulo MNP está dentro do triângulo ABC, certo? Então, não preciso provar, olha lá, eu já estou vendo que ele é menor. Em matemática, a figura não basta. Eu tenho que provar isso aí com conceitos. É óbvio que se você for comprar uma casa num terreno triangular, tem lá as medidas e tal, você vai, o engenheiro, você que vai fazer uma obra lá, faraônica lá em formato de triângulo, você vai perceber que é menor, e é menor. Se eu medir com a régua, é menor. Mas ele está pedindo para eu usar os postulados e provar que toda vez que eu tiver isso, o triângulo de dentro vai ser menor que o de fora. Então aqui, alunos, ó, é óbvio, né, que olhando para a figura, eu tenho que o de dentro é menor que o de fora. Agora nós vamos provar matematicamente. O que fala o nosso postulado? Ó, vamos pegar o lado desse triângulo aqui, ó. Vocês concordam comigo que o MP é menor que a soma dos outros dois, AM mais AP, certo? Eu vou o que é menor, então eu vou usar o postulado da desigualdade triangular pro menor, certo? Beleza, maravilha. Ó, veja bem, eu tenho que pegar os lados do triângulo de dentro, porque é ele que eu quero provar, então eu vou usar ele, ó. Aqui, ó, MN vai ser menor que quem? Que BM, ó, BM mais BN, olha lá, BN, certo? Correto? Maravilha? Ó, nesse lado aqui é menor que a soma desses dois, ó. Desigualdade triangular. E o NP menor que a soma do CN mais CP. Tá aqui, ó. Desigualdade triangular. Correto? Eu peguei esses três triângulos aqui. Beleza. O que eu vou fazer agora? Como é perímetro, eu vou somar os três lados. Eu vou somar esses três lados. Então eu vou ficar aqui. MP mais MN mais NP tem que ser menor que quem? Que a soma de tudo isso aqui. O que é tudo isso? AM mais AP mais BM, ó, mais BN mais CN mais CP. Coloquei tudo em ordem alfabética. Aí, ó. Pô, maravilha, professor. Aqui eu já tenho o perímetro do triângulo de dentro. Maravilha. Então, repetindo, MP mais MN mais NP tem que ser menor que quem? Agora que nós vamos lá, ó. Vocês concordam comigo que AM mais BM me dá o AB? AM mais BM vai me dar o AB. Correto? Pô, legal, professor. Bacana. Vocês concordam que o AP mais o CP, AP aqui, ó, mais o CP aqui, ó, esse mais esse vai me dar o AC? Então eu substituo os dois tiros e coloco o AC. E sobrou, né? Aqui o BN mais CN, ó.
que me dá o BC. Pronto, olha o perímetro do triângulo ABC aqui, ó. AB, BC, AC aqui. E aí eu chego que o perímetro do triângulo de dentro, MNP, né, é menor que o perímetro do triângulo ABC. Provado. Nossa, professor, a minha dificuldade, professor, é saber como que o senhor começou a pensar, é o ponto de partida, por que que o senhor pensou dessa forma? Aí é que eu falo, quando você começa a ler os postulados, anotar direitinho, né, seguir as normas técnicas da jurisprudência matemática, você vai pegando experiência, você vai pegando intimidade, e aí você desenvolve o raciocínio lógico. Por isso que eu falo, desenvolver o raciocínio lógico vem antes de querer aprender matemática, porque primeiro você constrói o pensamento. Por isso que as nossas aulas é uma aula tranquila, devagar, tem demonstração para você aprender a construir o pensamento matemático. Primeiro, eu não quero o perímetro de dentro, então eu tenho que usar os lados de dentro. O postulado que eu tenho é o postulado da desigualdade triangular. Então, eu associei o lado do de dentro com os lados do de fora, ó. Certo? Porque o que eu quero provar é que o de dentro é menor que o de fora. Então eu tenho que fazer uma associação. Eu tenho que casar uma coisa com a outra. Como que eu caso? Eu pego o lado daqui de dentro e dois pedaços dos lados de fora e uso o postulado da desigualdade triangular. Ou seja, MP é menor que a soma dos outros dois. NN é menor que a soma dos outros dois. E NP é menor que a soma dos outros dois. É claro que isso daqui, se eu fosse leigo em geometria, não é com a primeira leitura que eu ia conseguir fazer, né? Esse tipo de demonstração você faz depois de você ter feito alguns outros vários exercícios antes. Mas aqui eu já estou dando vários duques para vocês de como vocês vão escrever matemática, como vocês vão raciocinar corretamente sobre isso, tá certo? Maravilha! Um forte abraço. Próxima aula de matemática vai vir quente. Nós vamos vir com os pontos notáveis, bissetriz, baricentro, ortocentro e circuncentro do triângulo. Forte abraço e até lá.